50 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Que quantidade de calor devemos fornecer à massa de gelo para obter 50 gramas de água a 100 graus Celsius? Dados: calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, calor latente de fusão, 80 calorias por grama, e o calor latente de vaporização da água, que é 50 calorias por grama. Nós temos aqui, eu até coloquei uma figura para ficar bem claro aí o que a questão está pedindo. Temos aqui 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Evidentemente, aqui eu já coloquei parte do processo final. Eu não, né? Quem sou eu para fazer esse desenho lindo aqui? Peguei na internet mesmo. A gente precisa se atentar a algumas informações dessa questão e daí trabalhar em cima. O que eu sugiro para essa questão? Uma revisão. Ah, meu Deus do céu, já vai essa mulher falar coisa aí nada a ver com a questão? Não, pessoal, eu vou fazer uma revisão, porque esse é um assunto delicado, até mesmo para quem já tem uma tarimba em relação a essa parte do estudo de calorimetria. Isso eu não tô entendendo nada. Não ser capaz de opinar. Para quem, por exemplo, está vendo a primeira vez, é uma parte complicada. Eu julgo essa uma questão assim clássica de diversos concursos. O aluno não se atentar, ele perde a questão. Já vi, por exemplo, casos de alunos 0 graus Celsius, 10 graus Celsius, vai variar a temperatura, vou aplicar só um tipo de quantidade de calor e pronto, acertei. Errou! Não. E o pior de tudo, que vai ter lá um gabarito se o aluno optar por uma única equação para resolver essa questão. Beleza? Então vamos lá. Antes de mais nada, calorimetria, nós trabalhamos com dois tipos de quantidade de calor. Quantidade de calor sensível e quantidade de calor latente. Vamos revisar o que é um e o que é o outro. Já, não sai daí. Não sai mesmo, tá entendendo? Não levanta, não se mexe, para daí! Você tá brava? Quantidade de calor latente. Massa vezes o calor latente do material. Esse calor latente pode ser de fusão ou vaporização. Para que a gente possa entender um e outro, é que tem aqui uma figura, vai nos ajudar bastante. Figura essa que a gente vai relembrar alguns processos esses que são importantíssimos para a prova de física, ainda mais nessa parte da matéria. O que é a fusão e o que é a vaporização? Fusão, né, a mudança do estado físico do sólido para o líquido. Vaporização, do líquido para o gasoso. E a quantidade de calor latente é definido da seguinte maneira: é a quantidade de calor necessária para que o corpo modifique o estado físico sem variar a temperatura. E esse estado físico, muito trabalhado em diversas questões, é justamente o estado físico na mudança de sólido para líquido e alguns de líquido para gasoso. Na mudança de sólido para líquido, obviamente, vamos utilizar o calor latente de fusão. E na mudança de líquido para vapor, nós vamos utilizar calor latente de vaporização. Para essa questão, vamos utilizar, justamente calor latente de fusão, o qual é informado. Ah, professora, mas tem aqui essa informação aqui, nós não vamos utilizar? Não, para essa questão não, visto que o processo começa no estado físico sólido e ele quer nos finalizar no estado físico líquido. Ele não pede no estado físico vapor. É muito comum nas questões apresentarem informações as quais não serão utilizadas. Isso é muito comum. Então, é mais motivos que estejamos bem atentos, ok? Gostei. Então, vamos lá. Nesse processo de sólido para líquido, nós temos a presença das duas quantidades de calor, a latente e sensível. Por quê? Nesse processo, a gente tem que analisar dois passos. Primeiro passo, a mudança do estado físico e depois a mudança da temperatura, que obviamente nesse processo um vem seguido do outro. Mas vamos lá. Primeira quantidade de calor, a latente, que justamente é a mudança do estado físico de sólido para líquido.
A água, que no caso aqui o material é a água, precisa de 80 calorias a cada 1 grama para poder mudar o estado físico sem mudar a temperatura. Visto que podemos ter água sólida a 0 graus Celsius, mas também nós podemos ter água líquida a 0 graus Celsius. E simplesmente ter 2 estados físicos diferentes, mas a mudança desse estado físico sem variar a temperatura será equacionado através da quantidade de calor latente, que é igual a massa vezes o calor latente, pode ser esse de fusão ou vaporização, macetado da seguinte maneira: que mel, né? Ou o famoso que moleza. Ó que maravilha, ó que beleza. Ô, louco! E, evidentemente, não é a única quantidade de calor que será trabalhada nesse processo. O próximo processo vai ser a água líquida a 0 graus Celsius, alterando a sua temperatura de 0 para 10 graus Celsius, no mesmo estado físico, caracterizando então a quantidade de calor sensível, que é justamente a quantidade de calor necessária para que o corpo possa variar a sua temperatura sem variar o estado físico. Famoso, né? Q igual a massa vezes o calor específico, que é uma característica de cada material, beleza? Cada material tem o seu calor específico, que para a água, que é um dos materiais, o maior calor específico, igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Essa informação também é dada no início da questão. Vezes aqui, ó, variação da temperatura, o famoso delta teta. Toda e qualquer variação de grandeza física, como é que a gente calcula? Uma grandeza final menos uma grandeza inicial. Eu já vi em alguns livros, na própria internet, em vez de usarem delta teta, usarem delta T. Na minha opinião, o delta T pode confundir alguns alunos, porque delta T lá na cinemática é visto como variação de tempo. Mas vamos para o macete? Vamos para o macete que todo mundo gosta, é maneiro, é legal. Então é o famoso quê? Quantidade de calor sensível, é o famoso MC delta teta. Essa gente inventa cada coisa. Né? Bom, tendo em base essas 2 informações importantíssimas, vamos para as contas. No primeiro processo, eu tenho a quantidade de calor latente, onde eu vou ter o meu gelo a 0 graus Celsius passando para água líquida a 0 graus Celsius. Então, vamos equacionar isso bonitinho. Massa, famoso, né? Massa vezes o calor latente, que nesse caso é o calor latente de fusão, famoso QMEL. O valor da massa, 50 gramas. Então, nós temos 50 gramas vezes 80, que será igual a 4.000 calorias. A unidade de medida. Tomem muito cuidado, porque alguns alunos me perguntam sobre essa questão da unidade de medida. E por que aqui eu não variei, por exemplo, de grama para quilograma? Porque a unidade do calor latente informado está em calorias por gramas, ou seja, a unidade tem que estar em gramas e a quantidade de calor encontrada estará em calorias. Tome muito cuidado, pois algumas questões pedem para fazer algumas transformações. Não é o caso. Beleza? E o próximo processo é justamente pegar essa água líquida a 0 graus Celsius e essa temperatura variar até 10 graus Celsius, que é o que a questão aqui informa. Bom, água líquida a 0, e eu quero que essa temperatura vá variar de 0 até 10, sem variar o estado físico. Eu vou utilizar agora aqui no segundo momento a equação da quantidade de calor sensível. Vamos lá? Quantidade de calor sensível, o famoso MC delta teta, onde a variação da temperatura é igual a quê?
Temperatura final menos temperatura inicial. A massa, em algum momento, a questão informa que a massa variou? Negativo. Então, 50 vezes o calor específico da água, que a questão informa, igual a 1, vezes a variação de temperatura. Temperatura final, 10, menos a temperatura inicial, 0. 50 vezes 1, 50. 10 menos 0 é igual a 10. Então, 50 vezes 10 é igual a 500 calorias. Beleza? Que a gente pode apagar. Agora, a quantidade de calor total fornecida nesse processo vai ser a quantidade de calor latente mais a quantidade de calor sensível. Calor latente, 4.000, mais 500 calorias. Quantidade de calor total, 1.500 calorias. Gabarito, letra D.